Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. Eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos assuntos relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Estamos muito ansiosas para tudo que iremos viver aqui. Aproveita e já segue a gente no @girlswhorun.pod nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Run when you hear that. Better run when you hear that. I said run when you hear that. Better run when you hear that. Run when you hear that. A gente sempre diz que para começar a correr basta calçar um tênis e ir. Teoricamente pode até ser fácil assim, mas a gente sabe que na prática é bem diferente. Exato, amiga. Começar um hábito novo nunca é uma tarefa simples. É uma mudança que nos traz diversas dúvidas e às vezes até algumas inseguranças. E com a corrida não é diferente. Exatamente. Depois que a gente começa, a gente também precisa lidar com algumas questões, como mudança na nossa rotina, mudança nas nossas prioridades, comparações com outras pessoas que também estão nesse meio. Fora as milhares de informações que a gente vai recebendo ao longo do caminho, que tornam essa jornada para começar no esporte um pouco complexa. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Bora começar o episódio? Para falar desse começo na vida de uma corredora, a gente não podia ter uma convidada diferente. A gente tá aqui hoje com a Pietra Palma. A Pia, ela já não é mais iniciante na corrida, né? A gata já até correu uma meia maratona, mas ela continua sendo uma super referência para mulheres que ainda querem começar nesse esporte. Bem-vinda, Seja Pi. bem-vinda, Pi. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse começo na corrida. É um prazer poder inspirar tanta gente a começar a correr e realmente esse acabou sendo o meu nicho, né? Corredoras iniciantes. Então estou feliz em poder conversar aqui com vocês sobre isso. Amo. E já te adianto que você foi bem pedida. Um dia que a gente abriu uma caixinha para o pessoal sugerir convidadas, o seu nome apareceu bastante. Então eu tenho certeza que as nossas ouvintes também estão muito felizes com a sua presença aqui. E antes da gente começar a falar sobre esse tema, que é a corredora iniciante, eu quero que você comece contando pra gente quem é a Pietra Palma dentro e fora da corrida. Tá. Então, a Pietra dentro da corrida... A Má falou que eu não sou mais corredora iniciante, mas assim, eu ainda me sinto um pouco corredora iniciante, né? Eu já passei por algumas fases, claro, mas eu comecei a correr tem tipo 1 ano e meio, não tem nem 2 anos, então eu ainda tô entendendo o que eu quero, sabe? Já passei. Hoje eu entendo que eu não gosto, por exemplo, de performance, então eu não sou uma corredora de performance, pelo menos para esse momento da minha vida. Eu não sou uma corredora que corre rápido, eu sou uma corredora que hoje em dia realmente corre para liberar a tensão do dia a dia, pelo mental mesmo, e surpreendentemente acabou me trazendo um segundo trabalho, né? Então a corrida acabou se tornando um segundo trabalho também. Não a corrida em si, mas coisas indiretas a ela. E a Pietra fora da corrida é jornalista de viagem. Eu trabalho desde 2019 num blog de viagens do segmento, né? Sou filha única, sou namorada do Stê e uma jovem senhora, gente. Sou uma jovem senhora de 25 anos. E assim, eu adoro rolês calmos com vinhozinho, adoro tomar o meu vinho, adoro ler comédias românticas no meu Kindle quietinho, assistir séries bobinhas. Essa sou eu. Eu amo, inclusive, acompanhar suas dicas de livro. Eu sempre pego as dicas. Eu amo as avaliações quando você posta as avaliações que você faz, que eu adoro também acompanhar. Eu adoro, até postei esses dias que eu adoro quando me reconhecem como uma pessoa que lê. Eu me acho muito culta. Amiga, você pra mim é a referência de alguém que lê. Eu adoro. Eu sou a favor de um clube do livro. Eu também, amiga. Quando você quiser criar um novo segmento, Pietra, Reading Club, sei lá. Eu acho que eu não consigo. Mais uma coisa, acho que não dá. E, amiga, você tava falando sobre isso de mais alguma coisa pra fazer, que a corrida te trouxe mais esse trabalho, que é como influenciadora, né, de corrida mesmo. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes, caso alguém não tenha te acompanhado, assim, desde o início. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi do Run Talk foi seu, e foi você falando que você estava começando nessa jornada de entrar no mundo da corrida, entrar para esse esporte, e juntamente com isso veio a sua criação de conteúdo
conteúdo para isso também, né? Porque a gente via muitos influencers que já estavam ali correndo maratonas, mas era muito difícil ver alguém na corrida iniciante. E eu lembro que o seu começo, tanto na corrida quanto na criação de conteúdo, foi bem junto, né? Foi bem concomitante. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória pra gente, até o momento que você tá agora. Então, quando eu comecei a correr, eu comecei... Óbvio, quando você começa a falar sobre o assunto, começa a aparecer automaticamente no TikTok sobre o assunto, né? Então, quando eu comecei a pensar em correr, já começou a aparecer algumas meninas no TikTok, tipo a Eloá. Não sei se vocês acompanhavam ela na época, mas a Eloá, tipo, era a minha maior referência no TikTok. Hoje em dia ela não faz mais, ela até excluiu a conta, mas... tinha a Eloá, tinha a Dani, só que tanto as duas já tinham corrido meias maratonas. Então, assim, elas eram uma inspiração, mas uma inspiração super de longe, porque eu não conseguia correr nenhum quilômetro ainda. Então, eu comecei a acompanhar elas no final de 2022. E aí comecei a correr um pouquinho, ainda sem gravar nada. E aí, dia 1 de janeiro, eu falei, gente, minha meta... Falei pras minhas amigas, né? Minha meta pra 2023 é começar a postar no TikTok. Porque eu sempre tive essa veia um pouco, acho que jornalística mesmo, de, tipo, registrar tudo. Então, no meu Instagram mesmo, eu tinha uma conta privada, né? Pra postar stories... então eu sempre tava ali compartilhando tudo que eu fazia. E aí eu falei, tipo, eu acho que eu vou começar a postar sobre essa minha jornada na corrida. Porque não tem ninguém, realmente não tinha ninguém que eu seguia, que eu conhecia, que era corredor iniciante. Então, na minha primeira corrida de janeiro de 2023, eu já gravei o meu treino. E eu lembro que eu corria depois do trabalho. E tava chovendo à noite. Eu ia correr com meu pai na rua. Tipo, ia ser uma das primeiras vezes que eu ia correr na rua também. E eu já tinha pensado o dia inteiro. Vou gravar esse vídeo, que vergonha, não sei o quê. Aí começou a chover, eu falei, putz, já era, não vou mais gravar. Meu pai falou, não, você não é de açúcar, a gente vai sim, não sei o quê. Aí fui, gravei o primeiro vídeo. Postei, cheguei em casa, já editei e já postei no mesmo dia. Tipo, 10 horas da noite eu postei o vídeo. E ele bombou. Tipo, eu não conseguia ir dormir, porque ele não parava de crescer. Deu, tipo, 300 mil visualizações. Você já tinha uma conta no TikTok ou não? Tipo, você criou a conta pra isso? Sim. Eu tinha conta pra ver os outros, né? Eu nunca tinha postado nada. E o vídeo estourou. Deu, tipo, 200 mil visualizações. E aí, óbvio, isso me incentivou muito a continuar gravando. Então, a partir dali, eu postei vídeo todos os dias. Sempre. Até, tipo, acho que agosto do ano passado eu postava vídeo todos os dias. Aí começou a ficar um pouco pesado, e aí eu comecei a postar um pouco menos, mas até eu estabelecer ali a audiência era todos os dias, desde janeiro de 2023. E aí foi crescendo, né? Foi criando essa base. Tanto que, assim, hoje eu nem me considero tão grande assim ainda. Tem pessoas que estão crescendo muito mais, mas eu ainda continuo sendo, parece que meio referência de corredor iniciante, porque acho que eu fui uma das primeiras. E eu acho que um ponto, Pi, pelo menos eu te acompanho também há bastante tempo, né? Eu acho que eu entrei ali criei uma conta no TikTok, comecei a olhar o TikTok meio de 2023, quando eu quis começar a compartilhar sobre a minha maratona, a minha maratona não, a maratona, e o seu perfil apareceu pra mim, e acho que uma das coisas muito legais de quem te acompanha é que você tem uma trajetória, de fato, de uma corredora iniciante que muita gente se identifica, né, porque não é que você começou a correr 1 ano e meio, já tá com um pace voando, ou fazendo provas muito rápidas. Não, é algo que é uma trajetória que dá pra ver que é tijolinho por tijolinho. Eu acho que você compartilha uma vida muito real, de dias difíceis, treinos que não encaixam, quebrei no treino, hoje não consegui ir. E eu acho que eu quando eu assisto, eu olho muito mais que é uma jornada muito mais parecida com o que eu vejo ao meu redor, né? É óbvio que tem aquelas pessoas que têm facilidade e acabam tendo uma jornada mais acelerada, mas isso é mais a exceção do que a regra. E eu acabo achando que muitas pessoas se identificam. Eu acho muito importante também você compartilhar isso neste ambiente. É muito bom a gente ver pessoas que estão indo, construindo e dando um passo de cada vez, né? Para que não acabe afastando as pessoas, talvez, desse esporte. Eu acho que você chama as pessoas para esse esporte, sabe? Elas veem a sua trajetória e elas se sentem acolhidas de uma certa forma e incentivadas também, sabe? Então, parabéns ali pela forma que você se comunica. Acho que até por isso que realmente meu público ainda é de corredor iniciante, porque... E é isso, eu ainda sou uma corredora iniciante, beleza, eu corri 21 quilômetros, mas
sei lá, eu ainda me considero uma iniciante. Tanto que na bio do meu TikTok era corredores iniciantes univos. E aí eu fiquei na dúvida de quando que eu tirava aquele corredor iniciante, porque até quando a gente pode se considerar corredor iniciante, né? Sei lá, agora tá corredora amadora, mas eu ainda me considero um pouquinho, 1 ano e meio, assim, eu sou um bebê na corrida, né? As pessoas acham que 1 ano e meio, tipo, é muita coisa correndo. É nada, gente, ainda tem tanto pra evoluir, tanta coisa pra evoluir. Nossa, 1 ano e meio é pouco mesmo. Enfim, Assim, é bastante muito tempo, pouco. mas é pouco, assim, no esporte mesmo, de fato. É que, assim, tem gente que começou a compartilhar sobre as coisas da corrida agora, mas corre há bastante tempo. E aí a gente também se compara com isso, né? De tipo, mas parece que ela começou agora, mas não é, na verdade, né? Tipo, o meu pai, ele corre há, sei lá, 5 anos e o pace dele é, tipo, o confortável dele é 5,50. E ele corre há 5 anos. Então, tipo, é normal, né? Ter um pace normal. E já que você falou do seu pai, eu queria entender um pouquinho, né? Porque eu acho que a gente falou muito da Pietra, da sua trajetória na corrida, mas a gente focou muito em TikTok, né? Como é que foi, na verdade, a produção de conteúdo. Mas antes disso, o seu pai, ele é hoje um ultramaratonista, né? Você compartilha um pouquinho e tem aparecido cada vez mais ele nas suas redes. Como é que foi essa influência dele correr dentro de casa? E como é que foi o seu estalo também, né? Não, eu quero começar a correr. Como é que virou essa chavinha? Qual que era a sua relação com o esporte também antes disso? Conta um pouquinho dessa trajetória. Tá. Ai, gente, ó, eu vou falar bastante, porque são várias nuances ali, sabe? O meu pai, ele sempre foi um esportista, assim, ele sempre esteve dentro do esporte, sempre gostou de se exercitar. E ele sempre incentivou isso aqui em casa, tanto que, assim, quando eu era criança, eu fazia natação, jazz, vôlei, fiz sapateado, fiz kung fu, eu fiz de tudo. Eu era uma criança ativa. Ao longo dos anos eu fui perdendo isso no ensino médio, eu virei completamente uma sedentária. Faculdade não tinha a menor possibilidade de pensar em fazer alguma coisa. Eu não sei, juro, eu acho muito lindo quem faz faculdade, trabalha e consegue fazer exercício. Sim, eu não consigo. Não conseguiria. E não consegui na época. Só comia McDonald's, chegava em casa meia-noite, acordava às 7 horas da manhã pra sair pra trabalhar. Não tinha brecha. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu comecei a perceber que, assim, eu tava com 21, 21, 22 anos e o meu corpo tava começando a sentir, né, que eu não tava fazendo nada. O corpo começa a mudar. Ele começa a reagir a menos... Ele começa a reagir pior com o tempo. E eu falei, preciso tomar algum jeito na minha vida, né? E assim, o meu pai, ele começou a correr fixo mesmo, assim, sem parar, tem uns 5 anos. E eu sempre vi ele correndo, mas eu nunca me interessei. Eu até postei um vídeo no YouTube esses dias respondendo algumas perguntas e eu contei que teve um dia que eu até corri com ele, tipo, 2019, 18, sei lá. Ele me fez correr numa ladeira, me deu uma cãibra na coxa, minha perna pinicava. Eu falei, tipo, corrida definitivamente não é pra mim. Tentei uma vez e foi isso, odiei. Traumático. E eu continuava vendo ele, eu vi ele correndo maratona, eu vi ele correndo ultra. Eu não tinha ideia, gente. Eu sabia que era difícil, óbvio, correr 70 quilômetros, sabe? Eu imaginava que era difícil. Mas hoje em dia, eu olho surreal, pra isso e eu falo, gente, meu pai é maluco. Tipo, na época eu achava legal. Hoje em dia eu fico louco. E então, tipo, eu sempre tive ele ali, mas nunca tive vontade, principalmente porque eu tentei uma vez e foi horrível. E aí, eu me perco ali na linha cronológica, mas um dia colocaram uma esteira aqui no prédio e eu falei, por que não? Vou tentar correr. E aí eu corri, tipo, corre e anda, e eu amei. Tipo, eu saí muito endorfinada. Eu acho que eu corri, tipo, 3 quilômetros em 40 minutos. Uma coisa meio assim. E eu saí muito feliz, tipo, em êxtase. Falei, eu acho que isso pode ser interessante. Só que, assim, meu pai ficou meio quietinho na dele, né? Porque ele já viu que tinha tentado antes, não tinha dado certo, então ele só ficou, tipo, meio que olhando de longe. Eu iniciando nisso, e eu pedi a dica pra ele. Falava, pai, o que você acha que eu faço hoje? Ele, corre 2 minutos, anda 1 minuto.
Aí na outra semana ele, corre 3 minutos, anda 1 minuto. Ele era meio que meu coach, assim, do que eu faria. Só que nesse meio, isso foi tipo em setembro, outubro de 2022. E eu comecei a correr com um tênis de trilha que eu tinha aqui em casa. Que ele tem até umas pregas, porque ele realmente é pra trilha, andar, não é nem pra correr, é pra andar. Trekking. E machucou meu pé, tipo, eu não conseguia nem andar direito na época. Aí eu desanimei super. E aí meu pai, óbvio, não deixou eu desanimar completamente, comprou um tênis de corrida pra mim. Ele já viu ali a oportunidade, né? Ele comprou um tênis. E aí eu comecei a, de fato, correr ali em novembro, dezembro de 2022. E aí sim ele começou a realmente engajar, querer correr comigo, me dar mais dica. Mas esse movimento de corrida aconteceu só quando eu realmente quis, não foi quando ele quis, sabe? Uhum. E isso de você ter visto ele, assim, em casa, assim, isso que você falava, você achava isso muito legal, mas antes, tipo, desse momento, passava pela sua cabeça, tipo, nossa, ainda vou fazer o que meu pai faz, ou, tipo, ainda vou acompanhar ele em alguma prova, não? Jamais, jamais, jamais. Gente, juro, eu tinha plena convicção que a corrida não era pra mim. Tipo, nunca pensei que eu ia gostar de correr. Foi realmente uma surpresa. Nossa, ele deve ter ficado muito feliz agora que engatou e realmente você, tipo, tá super nesse esporte, assim. Não, quando eu comecei a ganhar tênis em casa, ele ficou, tipo, em êxtase. E esse é o nosso assunto agora, né? Esse é o nosso momento, tipo, a gente sai pra correr juntos. A gente não tinha essa troca muito grande antes. E agora a gente tem o nosso momento ali juntos. Tanto que, assim, no começo a gente corria todos os dias juntos. Tipo, todos os treinos a gente fazia juntos. Hoje em dia a gente faz mais treino de tiro, mas, assim, a gente tem agora esse tempinho nosso e essa coisa em comum. A corrida te trouxe, além do esporte, né? Também te trouxe um outro lugar pra você se conectar com seu pai. Sim, Deve ter sido bem super. gostoso também. Uhum. E aí, falando um pouquinho desse início, né? Você começou a compartilhar lá em 2023. Você acha que o Instagram te ajudou a manter uma constância? Que desafios que você encontrou nesse início da corrida? Nossa, muito. Quando eu não tinha vontade de correr, eu pensava, mas eu tenho que gravar vlog, né? Porque o que eu falei, eu gravava todos os meus treinos. Não tinha um que eu não gravava. Hoje em dia, vixe, não lembro o último que eu gravei, assim, de tipo inteiro. Mas eu gravava tudo. E eu ficava, eu tenho que ir porque as pessoas estão esperando. Então, me ajudou muito, assim, a ter constância no começo. E aí, de desafio que eu tive, foi que tive muita canelite no começo. Nossa, era muito difícil, verdade. Eu comecei, então, de fato, a correr em janeiro de 2023. De, tipo, pegar uma planilha na internet e começar a correr. Janeiro. E aí eu fiquei até abril num vai e volta com a corrida, sem saber direito se eu seguia, se isso era pra mim mesmo, porque eu tive muita canelite, muita. E aí eu conversava com o preparador físico lá do meu plano de saúde e eu falava, tipo, o que eu faço? Ele, você tem que descansar, você tem que ficar 15 dias sem correr. Aí eu ficava 15 dias, voltava pra esteira, me machucava de novo. Foi assim, 4 meses de muita... foi 4 meses assim de tipo, vou, não vou, vou, não vou. Aí quando eu comecei com a assessoria de fato, parou a canelite. Amiga, e só fazendo um adendo, qual foi o momento que você sentiu necessidade? Porque eu acho que é interessante às vezes a gente trazer isso para os ouvintes, porque eu vejo que muita gente, até no meu TikTok, pergunta, tipo, quando você acha necessário procurar uma assessoria? E eu fico um pouco na dúvida para responder essa pergunta, porque quando eu comecei, eu fiquei bastante tempo sem assessoria, mas né, era uma outra época, na época eu também treinava às vezes, tipo, realmente não tinha a menor necessidade, mas assim que eu comecei tipo, nossa, eu quero me inserir nesse esporte, tipo, quero levar a sério, eu já procurei uma, assim. Mas também, assim, não tinha todo esse hype, né? Ainda também não tinha tantos aplicativos que passavam planilhas, não tinha tantas planilhas online. E agora, o seu início é mais recente, eu queria saber como que foi pra você, assim, o momento que você pensou, não, agora eu acho que vale a pena investir nisso aqui. Então, o meu principal ponto foi que, assim, eu não estava conseguindo identificar
por planilha online, eu segui uma planilha online, tipo, de graça, que eu encontrei na internet. E eu não tava conseguindo. E era assim, uma planilha, corre 1 minuto forte e 1 minuto leve. E assim, eu não conseguia entender o que era forte, o que era leve. Como que um corredor iniciante vai entender isso? A gente vai direto no pau, né? E é isso que me deu a canelite. Então, porque eu tava só correndo muito forte o tempo inteiro. E aí, eu tava tendo muita canelite e eu não tava vendo tanta evolução. Tipo, tava vendo uma evolução um pouquinho, mas não como eu gostaria. E aí, conversando com meu pai, eu falei, acho que eu vou ir atrás de alguma assessoria pra eu entender melhor, tipo, zonas de treino. Porque eu tinha essa noção, porque eu tinha o meu pai comigo, que existiam zonas de treino, que eu tinha que correr leve, e que eu não tava conseguindo fazer isso sozinha. E aí eu fui atrás de uma assessoria, só que eu tinha muito preconceito. Agora eu acho que mudou, mas eu tinha muito preconceito de que a assessoria era só pra gente muito boa. Porque, tipo, quando você vai, por exemplo, lá no Ibira, você vê as assessorias, você vê o pessoal correndo muito. O pessoal que corre com camisetinha de assessoria, geralmente tá correndo horrores. E eu não corria nada na época. Então eu fiquei tipo, será que esse é o ambiente pra eu estar? E, tipo, óbvio, esse é principalmente o ambiente que eu devo estar, porque é muito bom ter um acompanhamento, né? Pra você conseguir evoluir sem se machucar, com consciência do que você tá fazendo, com cuidado especial. E, assim, eu não queria gastar. Esse era esse meu principal ponto. Eu queria ter esse cuidado, mas eu não queria gastar. Então, eu fui atrás de uma assessoria mais barata que eu encontrasse. E eu encontrei a que eu ainda tô, que é 1K+. E foi, assim, um divisor de águas pra mim na corrida. Comecei a enxergar meus treinos completamente de outra forma. Óbvio, também tive fases de que eu corria mais rápido do que a planilha estava pedindo, mas hoje em dia eu sou bem consciente. Eu acho que, Pi, é muito importante você ter falado sobre assessoria, né? Porque há um tempo atrás, até dentro do TikTok, uma vez comentaram, quando eu falei sobre assessoria, que isso era um dos efeitos, né? A assessoria fazia parte da gourmetização da corrida, e que era frescura. Então eu recebi vários comentários desse tipo e me chamou muito a atenção, porque eu nunca vi a assessoria como algo glamour, muito pelo contrário. Eu acho que quando você começa, eu acho que a Má falou muito certo, né? E pra quem tá escutando aí, é um corredor querendo começar ou que tá no seu início. A assessoria, ela é algo que ela é importante sim. Quando você vai começar qualquer tipo de esporte, que você quer colocar aquilo como uma prioridade, quer começar a ter constância, para você praticar o esporte com segurança, é muito importante você ter orientação. Por mais que tenham as planilhas online que podem te ajudar a começar, porque eu acho que é legal você tentar começar um pouquinho sozinho, até para você ver se você gosta, antes de se comprometer com o investimento. Mas a partir do momento que você decide que você quer começar aquilo, a assessoria é importante para que você não se machuque, para que você possa tirar dúvidas, para que você possa ter uma pessoa que está te acompanhando. Isso é essencial no começo, porque o que eu conheço de pessoas que começaram por conta, se machucaram muitas vezes, e pararam de correr diversas vezes por falta de orientação, é gigante. Eu me incluo nisso. Eu comecei a correr lá em 2013, sempre sozinha, com pouca orientação, e eu fiquei já machucada com o joelho. Algumas vezes eu tive que parar de correr por conta de problema no joelho. E talvez, se eu tivesse tido uma planilha, com uma assessoria, um professor me orientando, eu não teria tido essas várias lesões que eu tive por estar tendo uma pessoa que te orienta. Então a assessoria não é só para montar a sua planilha, não é só para você falar ali que tá correndo com uma camisetinha no parque. Não, gente, é um profissional que estudou para isso, que é muito profissional, entende muito desse esporte e que para você que tá começando, ele é tão ou mais importante do que para aquela pessoa que já sabe correr, né? Porque é no momento que você não pode, digamos, errar. É um momento que seu corpo está se acostumando com aquele estímulo. Então é muito importante você estar fazendo as coisas da forma certa. Então assessoria não é frescura. Assessoria é algo que sim vale o investimento caso você queira de fato começar a ter uma constância nesse esporte para você praticar ele de uma forma segura e segura para o seu corpo, né? E saudável. Eu sempre tento bater na tecla que assim, você não precisa da assessoria para começar a correr. Mas se você pode investir, se você pode investir ali, tipo, R$90 na assessoria mais barata que você encontrar, eu acho que vale. Eu acho que vale muito. Porque é isso que eu falei. Eu parei de ter canelite, por exemplo, depois que eu comecei com uma assessoria. Sim. Gente, assim, é uma pizza, né? R$90 hoje em dia você compra o quê? Um lanche e uma pizza. Às vezes a gente fica, é caro. O que é caro, o que é barato, dependendo, né? Então é um esporte que você quer praticar?
putz, às vezes você vai gastar, é um delivery que você vai deixar de pedir, você vai se ajustando, e eu acho que a Pietra falou, tem várias opções, às vezes não é uma assessoria, mas tem vários professores e profissionais de educação física que podem te prestar um acompanhamento, então dá uma pesquisada, eu acho que tem para todos os bolsos. A questão é não colocar isso como uma frescura ou como algo que, não, é só para quem já é muito bom. Não, eu acho que a assessoria é algo que é importante considerar, sim, para você ter longevidade nesse esporte, eu acho também muito importante. Pra evoluir e ter longevidade. Eu acho que, assim, uma das coisas que, pelo menos, eu vejo que algumas pessoas às vezes têm dificuldade no começo, que a Pi tava falando em relação à lesão, né, e também isso de, assim, antes da assessoria não ter tanto direcionamento no treino, eu sinto que uma coisa que às vezes pode ser um empecilho para a pessoa começar é ela não ter companhia, né? Então, eu acho que a assessoria pode resolver muito esse problema também, porque por meio da assessoria você conhece um monte de gente, né? Até mesmo a online, que eu sei que a da Pia é online, vocês têm encontros mensais, né? A gente não tem encontro mensal, mas assim, a gente tem um grupo no WhatsApp que aí a gente manda, vou ir pra USP 6 horas da manhã no sábado. Quem eu encontro lá? Alguém quer correr comigo? Eu vou correr nesse pace. Então, tipo, tem essa troca. E a gente tem alguns encontros semestrais, mas é mais por conta, assim. Mas sim, é uma forma de encontrar pessoas, né? Isso eu acho muito legal, assim, e, por exemplo, inclusive se você quiser falar mais, inclusive, da sua assessoria, amiga, porque eu sinto que o que pode tornar esse ambiente um pouco aversivo em relação à performance é, às vezes, a assessoria ser um ambiente muito masculino. E, assim, pelo amor de Deus, né? Não é tacando hate em homem, pelo amor de Deus. Só que, assim, às vezes você chega, uma mulher sozinha, chega num lugar que tem muito homem, dá aquele recuo, né? Você fica meio, nossa, será que eu pertenço a esse lugar? Às vezes uns caras que correm muito, você também fica meio assustada. Então, uma assessoria que é predominante, acho que é só feminina a sua assessoria, né? Isso pode ajudar muitas meninas a começarem no esporte. A minha não é só feminina. As treinadoras são todas mulheres. Tá. E assim, mas assim, é muito mais mulher do que homem mesmo. Ganhamos completamente. Tipo, deve ser uns 70% mulher e o resto homem. Mas um ponto também importante não é só, às vezes, masculino, mas também tem algumas assessorias que já estão com uma gama de pessoas que já corre há muito tempo e que às vezes ela é muito voltada para performance. Então, acho que existem muitas assessorias. Então, talvez não é na primeira que você vai se identificar. Mas eu acho que é importante você conversar, entender qual é o público normalmente. É mais mulher, é mais gente iniciante. Para que a sua experiência seja positiva, né? Porque eu acho que esse pode acabar sendo um desafio. Você vai numa assessoria, não se sente ali pertencente, isso ao invés de te incentivar pode te afastar, né? Sim. Total. E só entrando um pouco nesse assunto de conhecer gente na corrida, que eu acho que é algo que assim pode incentivar muita gente a entrar, queria saber quais são as formas que vocês acham que as corredoras conseguem conhecer mais gente, se conectar com pessoas desse meio. Porque eu lembro que a Pi, quando ela começou, você logo conheceu a Gil, né? Que também já criava conteúdo no TikTok, vocês já estavam amigas ali, se encontravam em algumas provas. E aí eu queria saber de vocês, assim, porque eu sei que isso pode ajudar as mulheres a virem mais para a corrida. Eu fiz muitas amizades pela internet mesmo. Até de meninas que nem criavam conteúdo. Por exemplo, tem a Isa, que eu até postei no meu Instagram um dia, que eu fiz amizade com ela porque ela um dia eu tava correndo no parque, eu tava meio num treino ruim, e aí ela postou correndo por mim e falou, eu te sigo. Aí quando eu vi ela na segunda volta, eu falei, posso ir com você? Porque eu tava precisando, tipo, que alguém me puxasse. E aí, tipo, ela falou, óbvio, por favor, não sei o que, vamos. Aí a gente foi juntas. E, tipo, desde então, comecei a seguir ela e a gente começou a conversar. Hoje somos muito amigas e corremos sempre juntos. Então, tipo, foi uma cara de pau ali no parque de falar, corre comigo? Posso correr com você? Porque eu vi que ela tava num pace que eu corro. Então eu falei, posso ir com você? E ela, sim. Então, tipo, é isso. Tem uma outra amiga minha, Manu Bandeira, que ela é baiana. Então, tipo, ela me mandou mensagem, tipo, no começo do ano passado. Eu ainda não tinha muito seguidor, tipo, eu tinha pouquíssimo seguidor. E ela mandou mensagem falando, olha, acabei de chegar em São Paulo, quero amigas pra correr, posso correr com você? E a gente marcou uma prova e a gente foi correr juntas. Então, tipo, eu acho que é ter cara de pau, entender, óbvio, tipo, se a pessoa tem o mesmo pace que você, se faz sentido pra não te machucar, pra não ir além do que você pode ir, e ser cara de pau, eu acho. E, claro, também tem grupo de corrida, tipo, o Pace Delas, tem o Elas que Voam, tem o Adidas Runners. Acho que esses grupos são bem legais também pra achar gente.
Eu acho que uma das coisas que eu sinto um pouco na corrida é que parece que até a gente volta um pouco a ser criança, porque literalmente, lembra quando você chegava na escola, quando você era pequenininho, como é que você fazia amizade? Você chegava pro amiguinho e falava, pai, posso ser seu amigo? E eu sinto que na corrida ela tem um pouco disso, né? Quando eu entrei na assessoria foi tipo, ai, eu vi ali uma pessoa, a pessoa tava falando, ai, qual pace você vai correr? Eu também, posso correr com você? Então, o meu início de amizades na corrida foi muito, a assessoria trouxe muito isso, de estar lá no parque e realmente ser cara de pau, virar e perguntar se eu podia correr junto. As pessoas são muito, eu sinto que dentro da corrida, as pessoas são muito abertas a se ajudar, a se conectar. Então, eu nunca tive uma experiência ruim de virar para uma pessoa e, muito pelo contrário, até em prova mesmo, muitas vezes em prova, quantas vezes você não vê uma pessoa que tá ali a prova inteira correndo do seu lado, no fim, vocês começam a se puxar e se ajudar. Então, eu acho que a corrida, de fato, ela traz essa questão da comunidade do esporte e te une a muitas pessoas que talvez, se você se encontrasse em outros lugares, você não conheceria. A gente falou um pouquinho sobre isso no Pace delas, mas eu acho que a internet é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que o bom do hype da corrida, né, uma das coisas muito positivas que traz essa produção de conteúdo, muita gente compartilhando, é isso. Às vezes você chegar, comentar, mandar um inbox, você vê que aquela pessoa corre mais ou menos no seu pace, você vê que aquela pessoa corre no mesmo lugar que você, e você se apresentar mesmo. Eu, agora, por exemplo, eu tenho corrido muito com a Marina, que é uma amiga que eu fiz, eu conheci ela no Pace delas, ela virou e veio falar comigo, eu te sigo, tudo bom? Ela mora perto da minha casa, ela faz um treino de domingo, a gente se manda mensagem e vai correr junto e tomar café da manhã juntas. Então, tipo, a Mari mesmo, a gente se conheceu pelo TikTok e combinou de juntas no encontro do Pace delas, e hoje estamos aqui com o podcast. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, literalmente ir atrás de pessoas que correm como você, perto de onde você corre, e ser cara de pau. E eu acho que a receptividade nesse meio é bem grande, né? Nossa, com certeza. Sim. E hoje tem tanta gente compartilhando conteúdo que, assim, é muito fácil de ver se a pessoa corre no mesmo lugar que você, se tem o mesmo pace que você. É muito fácil ser cara de pau e falar, posso ir junto um dia? 100%. E Pi, saindo um pouquinho dessa parte de relacionamentos e amizades dentro da corrida, dentro desse início também, o que você acha, porque hoje para uma corredora iniciante, ainda mais você estando produzindo esse tipo de conteúdo, eu imagino que muitas das suas seguidoras venham trocar figurinhas com você sobre esse tema. E o que hoje você sente ali desse ambiente que é mais difícil, que talvez seja uma dificuldade mais comum entre essas corredoras? Eu acho que o principal é as pessoas... A gente tá meio afobado, né, no esporte. Eu acho que esse é o principal. 100%. Como você fez pra evoluir? Ou, eu só corro 5 quilômetros. As pessoas se lamentam muito de coisas que, assim, não faz sentido algum. Eu acho que esse é o principal. A gente tem que ir com mais calma, sabe? E eu tenho batido bastante na tecla de uma coisa que tem pegado muito pra mim, do processo não ser linear, de as coisas mudarem de acordo com o período de vida que você tá, de acordo com o ambiente que você tá, de acordo com as pessoas que você corre. Então, tipo, acho que esse é o principal que aparece pra mim, das pessoas preocupadas que não estão evoluindo, mas que, assim, gente, se você for olhar um ano atrás, sei lá, se você for olhar um mês atrás o que era a sua corrida, provavelmente você evoluiu um pouquinho, sabe? E evolução também não é só pace. Eu conversei bastante com a minha treinadora sobre isso, que, tipo, eu posso não ter evoluído no meu pace como eu queria, mas eu evolui muito mentalmente na corrida. Tipo, hoje eu consigo encarar a corrida de uma forma muito mais prazerosa. Eu entendo que realmente correr é leve, correr gostoso. Então, tipo, eu tive uma evolução mental na corrida e não de pace. Isso também é super valioso para o nosso processo. Nossa, eu acho que isso é importantíssimo de ser falado, e algo que eu gosto muito de acompanhar em você é exatamente isso, assim, eu te acompanhando há bastante tempo, eu vejo essas fases, assim, eu lembro uma fase que você estava fazendo lá 16 quilômetros, e aí tava te dando um pouco de bode também, dessas distâncias mais longas, mas aí já teve a meia maratona, e você tá, tipo, numa fase que parece que, pelo menos eu vendo pelo Instagram, parece que tá super conectado, assim, com a corrida, e tá tudo bem também os treinos que às vezes não saem como a gente gostaria, e acho que é isso, você mostra muito essa importância de respeitar as fases, respeitar o seu tempo, e eu até ia perguntar se você acha que isso é uma influência, talvez, do seu pai, assim, por já ter
visto bastante ele dentro de casa, né? Ele com certeza já deve ter passado por várias fases, porque você é uma criadora de conteúdo que eu gosto de seguir, porque não me transparece. Eu imagino que tenha comparação, né? Acho que todo mundo se compara às vezes. Só que você não traz isso pro seu conteúdo, sabe? Tipo, eu não olho pra você e penso, nossa, acho que ela se compara, ou tipo, nossa, ela tá fazendo os outros se compararem com ela, assim. Então, queria saber se você acha que pode ter algum dedinho ali do Arnaldo. Ai, com certeza. Desde o começo, meu pai sempre foi. Ele sempre trouxe conselhos muito importantes pra mim na corrida, assim, disso de realmente correr leve, de respeitar cada processo. Mesmo ele não tendo respeitado, tá? Em alguns momentos da vida dele, mas ele errou, né? Ele se machucou, já machucou o quadril. Então ele traz ali da vivência dele com certeza. Então, tipo, quando eu chego triste de um treino, eu falo pra ele. A gente mora junto ainda, né? Então eu chego triste de um treino, eu falo com ele, ele fala, tipo, também tive um treino ruim hoje, próximo. Sabe? Então acho que, sim, com certeza, ele me ajuda bastante com conselhos valiosos. E sim, eu me comparo, gente, é óbvio. Mas eu tento sempre ser muito pé no chão. De, tipo, tentar me enxergar, e eu converso bastante com a minha treinadora. Isso é bem legal também da assessoria. Tipo, eu converso muito. Ela é quase minha terapeuta do esporte, assim. Tipo, eu mando áudios e mais áudios pra minha treinadora falando, ai, tô desanimada. Ela, Pi, mas tudo bem, tá desanimada, vamos correr mais leve então. E a gente vai alinhando, é bem bom. Eu acho que. Acho que a gente falou um pouquinho de comparação, né? Você também trouxe a questão que as suas seguidoras trazem, né? Suas seguidoras e corredoras iniciantes têm trazido muito essa questão da afobação na corrida, até mesmo um desânimo, né? Quando talvez não conseguem atingir as coisas que elas esperam. Como é que você gerencia isso com você? E o que você acha que talvez você tenha na sua personalidade ou na forma de encarar que te ajuda a passar por isso de uma forma... Óbvio que você trouxe agora, todo mundo se compara, mas como é que você gerencia isso? Cara, eu acho que terapia ajudou bastante. Eu não tô fazendo terapia hoje em dia, mas ter essa consciência de poder se entender melhor foi um background que eu trouxe ali pra corrida, né? Foi uma coisa que eu trouxe pra corrida. Então eu tento me isolar um pouco e focar na minha experiência e olhar o outro mais como, tipo, inspiração e não como pra comparação. Acho que é mais olhar pra mim mesmo. E terapia. Eu amo que terapia é essencial pra tudo. Façam terapia. Eu escutei recentemente um podcast da Lu, da Be Happy Lu, que veio inclusive no episódio nosso, em que ela fala muito sobre comparação. E que é natural do ser humano se comparar, né? Mas que as pessoas que menos se comparam, ou talvez que menos se deixam abater por isso, são as pessoas que talvez já estão com autoconhecimento melhor e estão muito mais focadas no processo delas, no que elas querem, do que de fato em só ficar olhando pro dos outros, sabe? Então acho que isso é um ponto importante da gente se fortalecer, e óbvio, todo mundo vai se comparar em algum momento, mas ter essa autoconsciência de fazer essa reflexão e tentar focar mais no seu processo, sabe? Acolher aquela sensação que às vezes você sente, né? Não dá pra fingir que não vem ali um desânimo, às vezes a comparação gera um pouco uma ansiedade. Acolhe esse sentimento, mas eu acho que voltar um pouco pra sua jornada, isso faz muito sentido. Completamente. Exato. É uma coisa que eu também sempre bato na tecla, que foi uma coisa que meu pai falou quando ele quebrou na última maratona que ele fez, que ele falou, o esporte é uma vida inteira, eu quero que a corrida seja uma vida inteira, então não tem por que eu ficar me machucando, eu ficar apressando as coisas, sendo que eu quero fazer isso pra sempre, né? Então, eu tô bastante com esse mantra na cabeça também, ultimamente. Exato. Eu acho que, assim, é difícil quando a gente entra num esporte e a gente já tem tanta referência de outras pessoas, tipo, alcançando coisas incríveis. E é muito legal, assim, tipo, porra, tem pessoas que estão lá há muito tempo e tem resultados, tipo, excelentes, que você fica, tipo, nossa, se essa pessoa passou por um processo longo mas chegou em tal lugar, acho que eu também consigo, sabe? E eu lembro que tem uma
mulher, em específico, na minha assessoria, que ela corre muito, eu admiro muito ela, e ela mostrou quando ela começou qual era o pace dela, e era parecido com o meu, e eu pensei, gente, acho que eu tenho chance, sabe? Tipo, acho que isso me dá um gostinho de, assim, vamos dar tempo ao tempo, mas eu também vejo que, assim, ter várias pessoas conseguindo conquistas muito incríveis também deixa essa afobação de, quero logo conseguir isso, mas ter essa referência em casa, né, ver pessoas que já são mais velhas, já encaram com outra maturidade o esporte, é também olhar para isso de calma, né? A gente já tem 20 anos, 30 anos, tem uma vida inteira para levar o esporte. Realmente, se a gente for ficar se lesionando o tempo inteiro, aí sim que não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente já tem que ficar parando e isso atrapalha muito o processo de evolução na corrida. Inclusive, agora já puxando um gancho para um assunto que a gente mencionou, sobre lesão, que acho que é algo muito comum, assim. Às vezes vem pessoas de outros esportes para corrida, ou, enfim, pessoas que ainda não praticavam esportes e entram na corrida, e começam a se machucar. Isso aconteceu muito comigo, eu me machuquei muito no começo, ainda hoje às vezes me machuco, e queria saber de vocês, assim, depois eu conto um pouco de mim, mas quais lesões vocês tiveram no início? Porque eu sei que, assim, quem começa vai ter alguma coisinha, pode demorar um tempinho, demorar menos, mas eventualmente vai ter algo. Em vários graus, né? Tipo, eu vou começar por mim. Eu tive primeiro aquela lesão no pé que eu comentei, que foi uma inflamação no tendão do pé, mas foi por um erro de tênis. Então é importante que você tenha um tênis específico para corrida, não precisa ser o tênis mais caro, mas que ele seja indicado para corrida. Então, essa foi a minha primeira lesão. A minha outra lesão eu tive canelite, que foi por afobação, de correr muito mais rápido do que eu deveria, não seguir os meus leves. E aí, pra canelite, o que resolveu? Descansar, ficar ali 15 dias até parar a dor, fazer muito gelo e exercício para panturrilha e canela, principalmente panturrilha, que são exercícios que eu mantenho até hoje para evitar que tenha, porque não é porque eu tô há mais tempo correndo que eu não vou ter de novo. Tem que continuar cuidando. E eu tive uma pré-tendinite na pata de ganso pós 16 quilômetros do ano passado, né? Antes da meia maratona, que foi por... acho que estresse, assim, sabe? De muitos treinos. Foi a primeira vez que eu comecei a treinar com mais volume e o meu corpo sentiu, foi só fazer uma liberação ali na físio que já passou. Acho que até quando na abertura desse episódio a gente fala que a corrida é só pegar um tênis e sair pra correr. E eu acho que sim, o início começa com isso, mas eu acho que uma coisa, a gente falou um pouco sobre assessoria, mas a gente não falou de fortalecimento, né? E falando das minhas experiências com lesões, muita coisa sempre esteve e segue estando relacionada a uma falta da priorização do fortalecimento. E acho que conforme a gente vai ficando mais velha, né? Gente, assim, vou dar um spoiler para vocês que estão ainda na casa dos 20. Quando eu tava com... Juro por Deus que muda uma coisa bizarra quando você sai dos 29 pros 30. Literalmente, você sente que a idade, ela tá ali. É muito mais difícil manter massa magra, a lesão, ela fica muito mais fácil de acontecer, o corpo, se antes, né, enfim, ele reage muito mais devagar aos estímulos, então é ainda mais importante para mulheres aí 30 a mais, o fortalecimento 3 vezes mais importante, porque coisas que eu consegui ali dar uma passadinha de pano, né, fingir que não existia aos 20, não dá mais aos 30, mas acho que eu tive muito joelho, né? Eu tenho condromalácia patelar nos 2 joelhos, e isso foi o que sempre, desde que eu comecei a correr, foi o que me fez, em muitos momentos, parar de correr. Eu já fiquei 6 meses sem poder pular, correr, agachar é isso, direito. Amiga? A condromalácia, ela é um desgaste da cartilagem dos joelhos. Eu não sei se eu tô falando besteira, gente. Desculpa se tiver alguém aí, ortopedista, enfim, ouvindo, mas... acho que é alguma coisa nessa linha, é um desgaste da cartilagem, eu tenho nos 2 joelhos, e o que me ajudou muito foi o fortalecimento de quadríceps. Nos 6 meses que eu fiquei sem correr, sem pular, que foram fundamentais, realmente respeitar essa pausa, eu fiz muito fortalecimento, tanto de core, quanto da coxa mesmo, né, esqueci o nome, de quadríceps que eu falei. Isso ajudou muito a segurar o impacto. Eu nunca mais voltei a ter essa lesão. Se às vezes eu já sinto uma dorzinha que eu já sei que é o início, gelo, liberação e pegar mais forte, né, nessa questão do fortalecimento desse músculo do quadríceps.
E depois, o que eu voltei a ter, comecei a ter lesão foi, de fato, quando eu comecei a aumentar as distâncias. Então, eu negligenciei muito fortalecimento nos últimos anos. Eu era crossfiteira, pra quem não sabe, eu fui crossfiteira há muito tempo. E o crossfit, muita gente fala que machuca, mas eu acho que ele dá uma base. Se você não faz de um jeito mega competitivo nem nada e você respeita, ele dá uma base muscular incrível. Eu nunca tive um core tão forte, pernas tão fortes. Você fica realmente com os músculos fortalecidos de fato. E aí eu parei do nada. E eu acho que tudo que eu ganhei de força, tipo, eu fui tentando continuar ao mesmo nível de estímulo que eu dava pro meu corpo, sem manter a parte do fortalecimento. Então, isso eu senti que eu fui perdendo muito essa força que eu tinha. E hoje a minha principal dor que eu tenho, ainda sigo tendo, é no quadril. Eu tenho uma tendinopatia glútea, e aí, gente, eu nem sei os nomes das coisas que eu tenho, assim, no lipsoas, toda cagada nas laterais, aqui é tudo que tem ali de músculo, você jogar no Google, eu sinto todas as dores, pesquisa dor no quadril, você vai ver todos os pontos, os meus doem, e é muito por falta de um fortalecimento de core, por um aumento de volume pra maratona, e assim, eu sei que uma das coisas que eu já tô na minha cabeça bem forte é que pós-maratona, eu falei isso ano passado, mas dessa vez eu vou fazer, pós-maratona eu realmente vou tentar ficar um tempo sem correr, reduzir muito o volume pra ver se eu foco muito de novo em tentar recuperar essa parte, porque ajustar o carro, ficar zerada com o volume de treino que eu tô dando não vai resolver. Então assim, gente, se você tá começando a correr, não espera ficar com metas agressivas pra você tentar resolver o problema. Eu acho que a Pietra falou muito no começo, sentiu a dor? Para, resolve e fortalece, sabe? De quem tá falando e tá lutando agora toda hora com uma dor, fazendo físio 2 vezes na semana pra conseguir dar conta, não negligencie qualquer dor. Tá doendo? Já vai ver o que é. Eu acho que isso é muito importante pra você não chegar ao ponto de evoluir, né? Pra uma fratura, às vezes por estresse, por ficar correndo com dor e não ir ver o que é. Então, acho que essa é uma dica aí. E assim, façam o que eu falo e não. É isso que eu falo? Faz o que eu falo, não. Enfim, não faz o que eu faço, faz o que eu falo, entendeu? Acho que essa é a dica final. Eu acho que assim, não existe corrida sem fortalecimento e não precisa ser um fortalecimento com um personal especializado em corrida. Não precisa nem mesmo ir pra academia, se você não puder pagar por uma academia. Você pode fazer na sua casa com elástico, você vai achar vários exercícios para fazer em casa, mas não tem como você negligenciar a parte de fortalecimento. É realmente muito importante, isso eu faço desde o começo também. Eu abria um pouco mão da panturrilha, mas hoje em dia faço bastante panturrilha também, mas precisa, gente, precisa. Sim, não, é muito importante mesmo. Quando eu comecei, eu também não dava a devida atenção. Eu acho que a gente, talvez que a gente tenha começado um pouco mais nova, ainda não tinha tanto essa noção de que a falta de fortalecimento poderia consequenciar tantas lesões. Então também, quando eu comecei, eu não fazia fortalecimento direito, tive muita canelite, eu já tive várias lesões, mas assim, tive muita canelite, principalmente no começo da corrida. E, gente, pra quem não sabe, nunca teve, canelite é uma dor que é literalmente na canela, é tipo no osso da canela, na parte interna, assim, da canela. E, cara, é uma dor que parece que queima. E quando a canelite ela tá mais aguda, qualquer coisa dói. Então, você andar, às vezes dói, você subir, descer a escada, tudo que use essa musculatura da panturrilha, da canela, dói muito. E aí, você vai correr, tipo, 100 metros, já dá aquela dor de queimação que é horrível. E é bem comum, assim, quem tá começando, justamente porque ainda não tem essa musculatura tão trabalhada, né? Se a pessoa não faz fortalecimento de panturrilha, ou então até da tibial, você não vai ter uma musculatura que consiga absorver todo o impacto que a corrida tá te gerando e às vezes acaba tendo canelite. Isso é normal, dá para resolver em físio. Eu também fiz físio para resolver, ajustei o fortalecimento. Depois acabei tendo de novo isso ano passado, quando estava treinando para minha terceira maratona, mas aí era uma questão mais de biomecânica do que de falta de fortalecimento, e ajustei também. Mas acho que, assim, cada um vai ter um caso, né? Quando a gente começa a correr, a gente pode identificar coisas que antes a gente não tinha visto. Então, biomecânica é muito singular, essa falta de fortalecimento também é muito singular. Não quer dizer que
se você tem uma lesão também na canelite, necessariamente é o músculo da panturrilha. Às vezes pode ser uma falta de fortalecimento no glúteo, que você tem uma sobrecarga na panturrilha. Então tudo é muito único, mas a regra é que quanto mais a gente fortalecer, né, quanto mais o nosso corpo estiver forte, menos chance de lesão a gente vai ter. Então isso que as meninas estão falando é muito importante. E também uma progressão de volume, né? A gente estava falando antes de assessoria, e acho que por isso, para mim, eu vejo como algo muito importante, porque quando a gente começa a correr, a gente não sabe como aumentar o volume de uma forma gradual sem se machucar. E a assessoria traz isso, né? A gente vai aumentando ali aos poucos, vê que não é para correr todo dia, vê que não é todo dia também que é para fazer treino de tiro, porque isso às vezes pode acabar machucando também. Então, eu vejo que nessas pequenas coisinhas que se às vezes a gente deixa passar, parece uma lesão, que é isso que a Má falou também, vira um monstro e depois pra gente tratar acaba sendo chatinho. E acho que aí fortalece ainda mais a questão da assessoria, né? Porque durante esse período de eu fiquei lesionada boa parte do ano passado, quando a lesão estava um pouco mais aguda, assim, agora ela tá controlada, mas se eu não tivesse uma assessoria, porque eu não podia parar de correr, mas também qual o tipo de treino que eu tinha que fazer. Então eu acho que você ter uma assessoria nesse momento, até como a Pi deu exemplo também quando ela teve a canelite, faz uma diferença porque eles conseguem te orientar. Muitas vezes, a maior parte das assessorias, eu sei que muitas vezes o próprio professor se dispõe muitas vezes a conversar com o seu fisioterapeuta, com o seu médico, para fazer um trabalho em conjunto. Então são coisas que, se você quer ter longevidade na corrida, e se de fato a corrida é um esporte que você quer tornar ele como principal e como uma prioridade na sua vida, porque eu acho que isso é importante falar, gente. Eu acho que existem todos os tipos de corredores, e tem aquelas pessoas que eu fui por muito tempo, que correm uma vez por semana, que gostam de estar lá um dia de sol, botar o tênis e dar uma rodada, e que sempre vai ser aquela pessoa que talvez tenha corrida naquele lugar. E aí eu não acho que essas coisas, talvez, que a gente tá falando, de assessoria, etc., faz sentido para uma pessoa que tá levando a corrida de uma forma mais pontual. Mas eu acho que se é o esporte que você escolheu para ter como uma prioridade, aí sim, esses cuidados são importantes, porque você vai vivenciar essas situações, e eu acho que ter esse tipo de cuidado de uma assessoria te ajuda, inclusive, num caso de lesão. Porque muita gente se machuca porque começa a sentir uma dor, não sabe o que é a dor, negligencia, continua correndo em cima da dor, vai seguindo planilha da internet. A planilha da internet não vai saber que você tá com aquela dor, você vai machucar ainda mais, a hora que você viu, virou uma bola de neve, que você tá com uma lesão muito mais grave do que era inicialmente, sabe? Então, hoje qualquer dor que eu sinto, antes de ir no ortopedista, eu já sinalizo pro meu treinador, porque eu sei que ele vai conhecer, né? Os treinadores, eles já viram todos os tipos de lesões que você pode imaginar, então a pessoa já ali já consegue até te dar uma primeira orientação de como você seguir. Então eu acho que tem esse ponto aí também da assessoria para quem tá começando, que pode te ajudar. Sim. E, gente, agora um outro tópico que eu queria puxar, além, assim, de lesão, que é algo que acaba surgindo quando a gente começa a correr, vocês sentiram outras mudanças no corpo de vocês quando vocês começaram a correr? Ou até mesmo na parte mental? Então, por exemplo, falando agora rapidinho de mim, quando eu comecei a correr, eu não lembro muito, mas assim, quando eu comecei a levar a corrida a sério, eu sentia muita mais fome. Tipo, às vezes antes eu esquecia de comer no meio da tarde, hoje em dia não tem a possibilidade de eu esquecer de comer, porque tem um buraco na minha barriga, que ele me lembra que eu preciso comer alguma coisa. E um sono extremo também quando chega à noite, assim. Aí queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que às vezes a galera que tá começando vai se identificar, assim, algo que vocês sentem no corpo? Meu, isso da fome eu tive muito também, principalmente quando eu comecei a aumentar mais volume. Quando eu tava treinando pros 16 quilômetros ano passado, gente, eu tinha uma fome que, assim, eu cheguei a chorar de fome um dia. E eu comia. Tipo, eu parava de almoçar e eu sentia fome. E aí eu fui atrás da nutricionista, porque eu falei, meu, isso não é normal. Eu tô fazendo alguma coisa errada. E de fato, eu tava comendo muito menos do que eu deveria. Não de quantidade, era de coisa certa mesmo. Tipo, eu não tava comendo proteína o suficiente pra adequar com carbo e não sei o que. E tem várias coisinhas, né? E, nossa, eu tava com muita fome. Aí depois eu passei com a Nutri, ajustei, não tive mais esse problema. Mas era desesperador. E aí, do corpo, eu acho que eu não emagreci, não engordei. Eu senti mais força no core, muito mais força. E a coxa, o quadríceps, né, ficou mais forte. Eu acho que esses foram os principais. Amo. Nossa, gente, eu nem sei dizer, porque faz
tempo, assim, mas acho que desde que eu peguei a corrida mais firme como meu principal esporte, porque eu já tive, como eu falei, já fui crossfiteira, tal, eu sempre treinei bastante, mas desde 2022 que eu foquei muito na corrida, eu senti mudanças de disposição, então eu acho que pra mim, o principal, porque eu comecei a correr ao ar livre também, então eu acho que pra mim isso muda muito, né? Começar a atividade. Então, no mental, eu acho que eu senti muito mais mudanças no mental. De ter uma atividade, o que a corrida me libera, gente, assim, eu brinco que é literalmente, eu vou muitas vezes sem vontade de ir, porque eu sei que vai ser ali, durante a endorfina que vai me gerar da corrida, eu não sinto em outros esportes. Então, isso pra mim é muito gostoso. Tipo, o dia que eu corro, pós-corrida, eu sou uma pessoa versus o dia que eu não vou correr. Então, acho que nesse sentido mental mudou muito. Enquanto eu tô correndo também, me ajuda muito a organizar as minhas ideias. Assim, é um momento. Tipo, eu brinco que é uma meditação ativa pra mim mesmo. Assim, se eu pego hoje, por exemplo, foi um treino 9 quilômetros constante e num ritmo confortável. Nossa, assim, teve uma hora que eu pisquei, sabe? Até me desliguei mesmo da realidade. Então, acho que em termos do mental foi o que eu mais senti. Fome também eu acho que é um ponto muito importante. A corrida, a gente falou muito disso no episódio com a Malu e acho que no episódio com a Lana também. Eu sempre tive uma relação um pouco conturbada com a comida e eu acho que a corrida ela me ajudou muito a sustentar a minha. Eu não sei usar o termo, né? Eu tenho um transtorno de compulsão alimentar, mas ele tá em remissão desde 2020. Mas eu acho que a corrida ela me ajudou muito a não deixar cair em nenhum tipo de transtorno alimentar novamente. Então, acho que, por ser uma atividade que eu consigo gostar, por eu ter metas e eu ter conseguido desassociar totalmente a atividade física de estética. 2, por ser uma atividade que eu tenho objetivos, então acho que eu não tinha tanto isso no cross, assim, mas na corrida eu tenho provas, eu coloco metas, então eu olho para a comida de uma forma diferente, eu olho para a comida como combustível, então ajudou muito no processo ali para fechar com essa chave de ouro esse processo de fazer as pazes com a comida e conseguir ver ela de uma forma diferente. Então, e me ajudou a ressignificar, inclusive, acho que a relação com o meu corpo, sabia? Porque eu, por conta desses transtornos alimentares, eu tenho muito essa questão, esse viés de transtorno de imagem ainda, bastante forte. Inclusive, estou passando por um período que ele tá um pouquinho mais aguçado. Mas eu acho que a corrida, ela me ajuda a olhar para o meu corpo de outro jeito, sabe? De me preocupar muito mais em fazer um fortalecimento, não pela estética, assim, minha bunda, minha barriga, etc. Não, porque eu quero estar com o core mais forte para não sentir dor nas costas, que eu quero focar em um fortalecimento para não me machucar. Então, acho que ele ressignificou mesmo. Para mim, essa foi a maior mudança. Ressignificou de vez. Eu acho que eu já estava nesse processo há alguns anos, mas ressignificou de vez a minha relação com atividade física e comida, sabe? Com o meu corpo e comigo mesma. Então, acho que foi algo muito importante e me ajuda a manter isso também, né? Que é muito fácil você cair de novo em um transtorno. Mas a corrida e até a maratona, etc., ter metas na corrida me ajudam a me manter forte para não acabar caindo ali em uma vozinha que vem aí na cabeça de fica sem comer, não sei o que, esse tipo de coisa. Então, Gente, eu queria isso. só fazer um adendo, que a Má falou que, tipo, meditação ativa. Eu também já tive essa fase, mas eu queria também trazer isso, que tem muita gente iniciante aqui, que se você não sente que é uma meditação ativa pra você, se a melhor parte do treino é quando ele acaba, é normal também que isso aconteça, tá? Não é sempre que a sua corrida vai ser boa, porque esses dias eu postei, tipo, foto do meu relógio falando, melhor parte do treino, quando tava escrito fim de treino, né? Que foi a melhor parte, que eu não tava aguentando mais, foi uma corrida ruim. E aí a pessoa falou, nossa, achei que era só eu, que era mais legal acabar do que a corrida em si. Gente, assim, a melhor parte é o pós-corrida. Faz tempo que durante a corrida não é tão maravilhoso pra mim, mas o pós, eu me apego naquele pós, que ele é muito bom. Acho que é muito importante o que você falou, Pi, porque eu acho que quando vai começar a correr, eu falo que eu só comecei a gostar de correr quando eu comecei a correr por mais tempo e mais distâncias, porque eu acho que aí a endorfina bate no meio do exercício, e assim, não é sempre, tem dias que eu corro só querendo que acabe mesmo, né, várias vezes, e tem vezes que não, tem vezes que eu tô curtindo mesmo e quero continuar correndo, mas os 3 primeiros quilômetros eu sempre estou odiando.
Eu nunca começo a correr feliz e, nossa, já saí no primeiro quilômetro e o Hulk mágico. Não, o corpo tá frio, parece que o negócio não encaixa. Várias vezes, assim, ainda mais nesse frio. Então, acho que esse é um ponto importante que você trouxe. Não é porque a gente gosta de correr que, ai, todo dia você vai achar que a corrida é incrível, maravilhosa. Vai ter dias que vai ser ruim, que você foi pela força do hábito ou pelo que você vai sentir no pós-treino. Vai ter dias que você, desde o começo, você acordou já animada pra correr e logo no primeiro quilômetro já encaixou. Vai ter vezes que vai encaixar no meio do treino. Vai ter vezes que não vai encaixar de jeito nenhum. Vai ter vezes que você tá ali, fica semanas com vários treinos lindos. Vai ter vezes que você tá semanas com treinos péssimos e você acha que a corrida não é pra você. Então, assim como todos os processos na vida, a corrida também não é linear. Então, ela não vai ser sempre maravilhosa, não é sempre que você vai estar evoluindo. Não é assim só, nossa, comecei hoje, daqui pra frente é só sucesso. Não. Então, eu acho que você não esperar que vai ser assim também te ajuda a saber que frustrações vão vir no meio do caminho, assim como todas as outras áreas da nossa vida. Então, é normal, tá? Acho que isso é importante. Exato. Isso até que você falou, Má, de tem treinos que não saem exatamente como a gente gostaria. Eu não sei, eu sinto que hoje em dia eu tô tentando parar de enxergar como treino ruim, sabe? Tipo, tentar tirar um pouco de, às vezes não consegui entregar, mas eu fiz o que deu, sabe? Tipo, eu fui o que eu pude ser. E aí eu tento tirar um pouco desse negócio de, tipo, foi um treino ruim. Não, eu fui o que deu naquele momento. Se não deu pra seguir exatamente o que meu treinador passou, paciência. Tipo, ele também vai conseguir reajustar pra gente realinhar a expectativa, ou então ajustar em outro treino, caso a expectativa se mantenha. Não sei, acho que é importante às vezes a gente tentar, tipo, tirar um pouco dessa pressão, assim, de tipo, nossa, então, né, agora que preciso entregar todos os treinos da forma como tá ali, não, tá tudo bem. E acho que quando a gente tá começando, é bom a gente saber disso, assim. Vão ter treinos que não saem e tá tudo bem, isso não muda aonde você vai chegar, isso não muda como vai ser uma prova caso você esteja treinando para ela, não muda se você vai conseguir seu objetivo ou não, vai que você esteja treinando para os seus primeiros 5, você não conseguir fazer um treino, não vai delimitar nada se você vai conseguir concluir aquela prova ou não. Isso é o mínimo, assim, e a forma como a gente lida depois com isso, acho que diz mais sobre a sua caminhada do que o treino em específico, assim. Inclusive, quando esse ciclo dos 16 quilômetros tiveram várias coisas, como vocês podem perceber, porque eu tô trazendo várias vezes esse exemplo, mas uma semana antes da prova, eu acho que duas ou uma semana antes da prova, eu tive uma fase muito conturbada com a corrida. Tipo, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade no meio de um treino. Eu não sei exatamente o que aconteceu para chegar naquele nível, mas a corrida tava ruim. O meu último treino pré-prova, eu não consegui correr 1 quilômetro sem parar. Eu sentia minha perna cansada, meu mental tava péssimo. E aí, tipo, 3 dias depois eu fui pra prova, consegui correr 16 quilômetros no pace que eu queria, sem parar, me sentindo forte. Então, não vai ser uma semana ali de treinos que vai definir como é que vai ser o resultado final, sei lá, do seu objetivo. E acho que um ponto é, vamos colocar o peso nas coisas, vamos atribuir às coisas o peso devido que elas têm. Eu acho que isso é um ponto muito importante, que às vezes a gente coloca pressão em coisas que não precisa colocar. A gente não ganha, né? Eu acho que ninguém aqui é atleta, né? Vive de corrida, se ganha o pódio, depende de um pódio, depende dos treinos para, enfim, viver, né? Que eu acho que a gente tem atletas que de fato ali tem que treinar se tá sem vontade, tem que entregar, porque é diferente. Eu acho que a corrida é um esporte que você escolhe fazer como um hobby, é uma atividade física gostosa que te dá prazer, e você não precisa gostar de corrida também, né? Eu brinco muito que eu acho que é impossível não gostar de corrida, porque eu realmente acho que quando você pega, é que a endorfina se você sente ela uma vez, eu acho que ela vicia, mas pode ser que se você não sente essa endorfina, tá tudo bem. Se você não tá, quero trocar de esporte, agora... Gente, eu já mudei tanto de esporte na minha vida, sabe? Eu fui crossfiteira, eu peguei bode do crossfit, eu era viciada naquela Just Run e na Velocity, e ficava só fazendo esses treinos assim. Agora eu amo corrida, pode ser que amanhã eu amo, sei lá, odeie corrida, eu pegue bode de corrida e comece a amar fazer, sei lá, vôlei, não sei. Tipo, a vida, né... A vida não é, ela tem fases, então acho que não põe esse peso na corrida que você começou e tem que ficar nela e tem que performar. Você não tem que nada, pra ser muito sincera, você não tem que
Nada. Eu acho que a gente já tem várias coisas na vida adulta, principalmente, que a gente tem que pagar conta, porque tem que pagar os boletos, tem que trabalhar, porque pra ter dinheiro pra pagar as contas. Então, assim, já tem tanta pressão em outras esferas da nossa vida, que a corrida, eu acho que eu tenho feito muito esse exercício de tirar um pouco o peso que ela tem, sabe? Eu não quero que ela seja mais uma fonte de frustração na minha vida, porque já tem outras coisas que às vezes me frustram. Então, foi o que a Má falou. Nossa, talvez o treino não foi como eu gostaria, ou sei lá, teve uma semana que colocou lá um treino que eu tinha que fazer aqueles tempo runs. Cara, eu não tava afim de fazer tempo run. Eu tô treinando pra uma maratona. Dane-se. Também não vou ser a pessoa que vou ganhar a maratona. Então, assim, eu não fiz o tempo, não quis fazer. Não quis correr menos. Eu não tava afim de fazer aquele treino. Então, acho que. E tem vezes também, depois de um tempo de coisa, você também quer ficar uma época sem planilha, mais livre, que você não tá afim de ter obrigação. Respeita o seu corpo, sabe? Eu acho que, né, você tá fazendo isso porque você gosta, porque é algo que tem que te dar prazer. E se não tá te dando prazer, tá tudo bem, tem várias outras atividades físicas e outros hobbies pra você ter na sua vida, né? Então, tira um pouco o peso das coisas. Inclusive nessa questão de comparação que vem junto, é tipo, gente, pra quê ficar sofrendo com isso, sabe? Assim, vamos ressignificar um pouco essa relação, porque eu senti que começou a pesar um ambiente que não é pra ser pesado, né? De meta, de tem que fazer o pace e tem que não sei o quê, e tem que estar em todas as provas. Nunca foi assim, sabe? Não tem que ser assim. Então, se você tá com essa relação um pouco... Se você tá sentindo um pouco de uma afobação, de uma ansiedade com a corrida, cara, reflete um pouco e faz as pazes com ela, sabe? Não é pra ser ruim. É pra ser mais prazeroso do que ruim. Não é pra te trazer sentimentos de frustração. Eu tenho refletido muito sobre isso. E, gente, para a gente finalizar o episódio, Pi, primeiro eu queria agradecer muito por você ter topado. Fazia tempo já que a gente tava para marcar esse episódio. Eu acho que é um tema muito relevante, assim, tem muita gente entrando para a corrida e acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente traz pessoas para esse mundo, porque igual a gente falou na introdução, é só pegar um tênis e correr, mas também não é. Surgem várias dúvidas, surgem medos, surgem inseguranças. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, mais a gente traz pessoas para o nosso mundo. Então, amiga, a gente já falou muita coisa aqui, mas uma dica que você daria para as ouvintes que estão começando agora na corrida ou que querem começar, caso não tenham começado ainda, qual que você daria, assim, uma dica ou um conselho? Acho que vai com calma e curta o processo, principalmente. É isso, a corrida é uma vida inteira. Então, respeite os processos, vá com calma e curta, porque é importante que ela seja prazerosa. Boa, maravilhosa. E Pi, pra quem não te conhece, pra quem não te segue ainda, como é que as pessoas podem começar a te acompanhar nas redes sociais? No Instagram eu tô como Pietra Palma, no TikTok Pietra Palma 1 e também estou no YouTube, acho que é Pietra Palma, não sei como é que... Acho que se você jogar Pietra Palma, acha o canal. Que aí lá eu tô trazendo conteúdos mais lifestyle. Óbvio, trago a corrida, porque ela faz parte da minha vida, mas também tô desassociando um pouco, trazendo mais do resto. Boa. Bom, gente, obrigada. A Má já agradeceu, mas eu queria agradecer de novo. Obrigada por ter topado participar do podcast. A gente queria muito você desde o início, então acho que não só a gente, como as nossas ouvintes. E eu espero que todo mundo tenha gostado bastante desse episódio. Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Sigam o @girlsrun.pod nas nossas redes sociais para vocês também ficarem ligados em todas as novidades. A gente sempre tá postando lá. E é isso, a gente se vê aqui toda quarta-feira no Spotify. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.